Podemos começar, então? Ok. Então, boa tarde a todos. Jesus nos abençoe e nos possibilite a troca de informações. Do livro Minuto de Sabedoria, lição 25. Desperte. Não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. E assim, Senhor Jesus, chamado Mestre, espiritualidade amiga que nos acompanha, pedimos permissão para começar o nosso estudo. E, da mesma forma, pedimos permissão para falar em Teu nome, Jesus. Que o nosso aprendizado seja aquilo que precisamos nesse instante, e todos nós possamos sair desse encontro muito melhor do que chegamos, que minha palavra seja fácil para ajudar a todos, e que possamos, sim, crescer, florescer com alegria a cada dia de nossa jornada. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vontade, se eu então compartilhar aqui. Todos estão vendo? Sim, Zé, mas está uma tela... está uma tela... Sim, entrou. Perfeito. Sim, é isso mesmo. Então, hoje o nosso estudo está no Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos, do item 102 a 106. São os espíritos imperfeitos. É uma subclassificação que o Kardec e os espíritos trazem para nós para facilitar o nosso entendimento. Não que isso seja uma regra geral, assim, uma coisa absoluta, né? Sempre será relativa, né? Nesse ponto, tudo é relativo porque existe muito entremeio, existe muito entrelace entre as coisas, ok? E lembrando que todos podem parar, perguntar, indagar a hora que quiserem, que é melhor que seja assim, tá bom? Falar de espíritos imperfeitos, né, do ponto que está, eu já dei essa palestra algumas vezes, e sempre há uma confusão entre imperfeitos com os mundos, aquelas classificações que nós damos, que foi dado dos mundos, né? Então, eu vou trazer isso para a gente tentar quebrar essa ideia, que ela é muito assim, como é muito entrelaçada, muitas pessoas confundem isso. Esperar aqui, o PDF resolver andar. Ok, então, relembrando, essa classificação que é dada no Livro dos Espíritos, ou seja, os mundos, né, são classificados em inferiores, intermediários ou intermédios e superiores. E mesmo nesses 3 grandes grupos, né, ele dividiu mais ainda para ficar mais claro para a gente, em mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, ditosos, celestes ou divinos. Então, eu vou continuar aqui para ficar. Vamos focar então nos 3 os 3 assim, ainda em desenvolvimento, né? Os 3 da parte de baixo, que são esses aí. Então, tirando aquela ideia da pirâmide, né, que a Cris colocou, aqui nós estamos falando de mundos e não dos espíritos. Vamos chegar lá. Mas o mundo primitivo, né? Como é que seria o mundo primitivo? Porque a gente está falando de espíritos imperfeitos, ou espíritos, entre aspas, quase primitivos, ou com grandes dificuldades, e muita gente faz esse link entre os mundos, né? Que, na verdade, eles vão existir nesses 3, os espíritos imperfeitos vão existir no mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações e no mundo primitivo. O
O mundo primitivo, o que acontece com ele? São destinados às primeiras reencarnações. Então, ali estão exatamente aquela ideia que te faz do homem da caverna. Se a gente imaginar um homem da caverna, você vai imaginar exatamente esse mundo primitivo, onde que a existência material, reinam as paixões, a vida moral quase nula, tem só o instinto, força bruta e é a única lei. Passam a vida procurando alimentos e procriando. E aí eu sempre recomendo que veja o filme A Guerra do Fogo, que é uma obra maravilhosa, que é assim, uma obra francesa, né? Mas que ninguém fala um ai no filme inteiro, é só a, e é impressionante como a gente, na prática, entende tudo. Esse despertar da civilização. É claro que ele mistura civilizações para ser lúdico, mas a gente pode aceitar aquilo ali como sendo uma coisa muito bem estudada, muito bem desenvolvida, que com certeza vai nos ajudar. Infelizmente, a gente não encontra mais no Netflix, então talvez até no YouTube encontre. Bom, isso é o mundo primitivo. E como é que é o mundo de provas e expiações? Sabemos que o nosso mundo não, que a Terra já foi primitiva, né? Sabemos que agora a Terra se encontra num momento, né, numa fase de provas e expiações. E o que é isso? Onde o mal domina ainda, onde o homem anda de braços dados com a miséria, onde o mal é necessário para sentirmos o bem. Não é isso que está acontecendo com a gente nesse instante, a gente lida com tudo isso exatamente da forma que está aí. Muitos vícios, e aí vício você pode imaginar o que você quiser. Tem vício de internet, de celular, de drogas, de álcool, vício de internet, vício de espírita, vício de igreja, vamos embora. Tudo assim, tudo que é demais, né, além da conta, acaba se tornando um vício, aquela repetição. O sofrimento parece eterno. Quantas pessoas, mesmo dentro de locais espíritas, eu ouço falar nisso. Eu sofro há muito tempo. Então, aquela ideia do sofrimento eterno está enraizada ainda em nós. E o desenvolvimento da razão. Esse é o principal item que diferencia o mundo de provas e expiações de um mundo primitivo. O ser primitivo, aquele homem das cavernas, que a gente tem um marco. Qual é o marco da história humana? Chama-se chama do homem de Cro-Magnon, que viveu ao mesmo tempo que o homem de Neandertal. Mas como raça, quem continuou, quem procriou, quem progrediu, foi o Cro-Magnon e o homem de Neandertal, que só foi encontrado basicamente na Europa e na Alemanha, se extinguiu e sumiu. Então, a ciência aponta assim, por que lá o Cro-Magnon é isso? Porque eles encontraram coisas que não há nos outros homens das cavernas, que são ossos do fêmur consolidados. Ou seja, é um índice de avanço civilizatório, onde que um ser tomava conta do outro, quebrava o fêmur, e eles ficavam cuidando, porque você sabe que o fêmur dói e demora a consolidar, e foram encontrados isso. Então, muitos ossos de Cro-Magnon a gente encontra fêmur consolidado. E esse é o grande avanço. Quando o Luciano falou dos Anunnaki, a gente também já falou muito dos exilados de Capela, né, que chegam na Terra para nos ajudar, para transformar o homem, que a nossa evolução ainda estava muito retardada. Então, é exatamente nesse ponto aí. Os capelinhos, os Anunnakis encontram a civilização, ou o início da civilização humana, justamente nesse mundo primitivo, onde passava a vida procurando alimentos e procriando. E esse toque, né, dos capelinhos, os Anunnakis, nos levaram ao desenvolvimento da razão. Isso diferencia um do outro. E o mundo de regeneração, né, que agora a gente está nessa, né, não, nós estamos numa fase de transformação, né, numa transição planetária, né? E o que nós vamos encontrar então? É o próximo patamar, que é o mundo de regeneração, ou o mundo regenerado. É claro que o mundo não vai regenerar primeiro. Primeiro, nós temos que nos regenerar para transformar a nossa Terra naquilo que nós somos. Ela é só o reflexo do que nós somos. E esse mundo será assim. São mundos de transição, porque é a transição da parte de baixo, evolucionária, para a parte superior, para o meio. Mistura-se o bem e o mal. Olha só, o bem e o mal. Que mal é esse? É o mal que está lá nas provas e expiações. As almas ainda têm que expiar. Existe expiação ainda.
O homem ainda é de carne, logo sujeito a vicissitudes. O que são vicissitudes? As nossas doenças. Então, quando a gente chegar no mundo de regeneração, se bater coronavírus, vai. Talvez seja um coronavírus 56, coronavírus 100, mas a gente vai encontrar porque somos de carne ainda. É um momento de repouso, por quê? Porque foi difícil, e está sendo extremamente difícil vencer esse planeta de provas e expiações. As almas adquirem força para continuar sua luta. A felicidade ainda não é perfeita. Ora, se nós agora a gente não encontra a felicidade, no mundo de regeneração a gente não vai encontrá-la perfeitamente, mas a gente vai ter muito mais sentimentos de felicidade. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente fala dos espíritos imperfeitos, a gente vai tentar se localizar nisso aí. Vai ver que mesmo estando no mundo melhor, regenerado, eles vão ainda continuar com a gente. Somos, né, se a gente olhar também as definições, vai ver que muitas das situações nós mesmos nos enquadramos nisso. E esse é que é o grande lance. E há esperança, sim. E a gente vai melhorar, sim, mas temos que vencer o que somos. Mas a gente só vai conseguir vencer o que somos a partir do momento que nós conseguimos nos enxergar aonde nós estamos e como nós somos. Foi terça-feira passada, fui tomar a vacina, e eu estava vendo assim, pô, é o dia de 61 anos, né? Eu estou vendo aquele monte de velhinho entrando, um monte de gente mancando, né? Aí eu cheguei, a Cida estava comigo, a minha esposa, eu falei assim, vem cá, Cida, é isso mesmo, eu estou assim, igual esse pessoal aí, porque eu não estou me sentindo assim, estou com o cabelo tão branco, ou mancando tanto, ou com tantas dores. Ela falou assim, não, você está bem na fita, mas eles estão realmente assim. Então, esse é que é o ponto, é você conseguir se enxergar, né? E uma vez um amigo falou para mim, como é que você vai saber? Como é que eu sei que eu estou velho, ou que eu estou assim, assado? É quando você vê seus amigos envelhecerem. Quando você olha para os seus amigos e vê velhos aí para você, está assim. Lembra que você estudou com ele na escola, viveu no mesmo bairro, jogou bola com ele na infância? Olha aí. Olha, então, esse é o ponto nosso da nossa existência. Como é que nós estamos? Todos nós sabemos aqui, de certa forma, temos, né, como o Luciano fala sempre, temos mediunidade. Então, a gente tem que se enxergar, a gente sabe como é que está o nosso comportamento. Como é que é o nosso comportamento como médium? Né? A gente tem aquelas perguntas, você de fato está sendo médium 24 horas? Ou é só médium quando eu vou na casa espírita? Ou é só médium quando está numa reunião de espíritas? Como é que é isso? Você é caridoso na hora da caridade, não é caridoso o dia inteiro? Não consegue ser caridoso no telefone quando aquela pessoa é chata pra caramba liga para você? Não é assim? Então, esse é o ponto. Então, essa colocação, essa característica dos mundos primitivos, de provas e expiações e de regeneração. Para a gente chegar no mundo de todos, a gente tem que se livrar de tudo isso. Ô Zé, posso incomodar? Claro, por favor. Não me leva a mal, mas eu tenho uma dúvida aqui bem que para mim tá me dando curto-circuito aqui na minha cabeça. Vamos lá. Falando do mundo de regeneração, você está colocando aqui mistura-se bem com o mal, né? E Sim. eu sempre escutei que no mundo de regeneração haveria já uma predominância do bem sobre o mal, né? Então, quando você colocou aqui mistura-se o bem e o mal, isso me gera sabe assim, uma dúvida bastante grande. O que você está querendo dizer com isso? Assim, me gerou estranheza. Isso eu não sei o que estou gerando, não. Assim, tirei do próprio livro dos Espíritos. Mas vamos lá. Predomina o bem sobre o mal. Concordo com você. É isso mesmo. Mas eles se misturam também. Concorda que ele existe? É como se você pegasse um vinho e botasse um pouquinho de água com açúcar. Aqui no Brasil a gente chama de burro caçado. Né? Mas é o começo, né? Quando a gente não gosta de vinho, né? A gente faz isso para poder tentar gostar. Adoça um pouquinho, imagina que é um suco de uva e segue em frente. Então, esse é o ponto. Quando a gente chegar no mundo de regeneração, a gente vai ver que o mal vai estar lá. Ele não acontece. Por que o mal está lá? Porque não há saltos. Então, assim, mas nós vamos estar misturados, sim. O bem e o mal vão coexistir. Só que o bem vai ser muito maior do que o mal. Eu não posso nunca dizer assim, no mundo de regeneração, o mal não existe mais. Eu não posso falar isso. Aliás, os espíritos não falam isso. Eles vão continuar existindo, mas de forma diferente, como está agora. Agora é claro, agora é muito bem claro para a gente.
a gente reconhece o bem, sabe onde que ele está, sabe as casas que eu pratico, sabe as pessoas que eu pratico. Concorda? Mas a gente sabe que o mal, parece que o mal domina tudo. O mal entra em nossa casa de tudo que tem jeito que pode falar. Tanto, às vezes entra até pelo muro, por cima do muro do vizinho, mas ele entra. Entra pelo celular, pela televisão, pelo telefone, pelo e-mail, vamos embora. Entra por todos os caminhos de comunicação humana, o mal entra em nossa casa. Isso sem falar nos obsessores que estão ao nosso lado. Mas, abstraindo isso, mas a gente, é fácil ver. No final do dia, faz uma listinha das ações mais as ações boas. Pode ser sua, pode ser de uma pessoa, pode ser do teu chefe, pode ser do teu amigo do trabalho. E vai por aí à frente. Você vai ver que sempre tem a coluna do mal, está sempre um pouquinho mais coisa, tem uma linha a mais, mas tem. Isso, quando se fala assim, quando a gente sentir que o mal não é mais do tamanho que está agora, a gente já pode declarar assim: opa, graças a Deus estou no mundo de regeneração. Mas para a gente saber o que é o bem, o que é o mal, tem que exercitar. É um troço estranho, né? Não é só a maconha é ruim, mas não é por isso que eu vou exercitar, eu vou ter que fumar maconha, né? Basta você olhar o mal que ela faz. Mas, opa, a maconha hoje está sendo usada com fins medicinais. Então, dentro do mal existe o bem, mas a maconha é olhada como o mal, como o mal ainda da nossa civilização. Eu só estou citando o exemplo porque assim, muitos chamam muita atenção das drogas, né? Mas essa droga, a gente quando vai num lugar chamado drogaria, né? O que eu estou fazendo lá? Apenas não estou me viciando, entre aspas, porque tem gente que se vicia em remédio. Eu conheço gente que se viciou em cibalena. Então, é 4 cibalenas por dia. Que viciou. Mas, entendeu? Eu não sei se foi bem claro para você, Omar. Sim, eu acho que de repente você avançando na tua apresentação, as coisas começam a ficar um pouquinho mais Isso claras aí não é também. apresentação, isso é só relembrando o nosso fato para se localizar, tá bom? Ok, obrigado. Vamos lá. Então, do resumo do que foi dito pela Cris, né, na aula passada, né, os espíritos imperfeitos, então, eu fiz um resumo para poder a gente se situar, né? O que é um espírito imperfeito? Como é que Kardec colocou isso aí? Como os espíritos levaram para ele essa ideia toda, né? Então, pegou-se várias comunicações, pegou-se várias ideias e colocou um grupo chamado Espíritos Imperfeitos. Então, nesse grupo de espírito imperfeito, há a predominância da matéria sobre o espírito. E aí é estranho, né? A predominância da matéria para o espírito, sim. Ainda é assim, onde imperfeições físicas interferem muito, né? Onde você se alimentar mal causa um mal-estar no próprio espírito. Então, é a nossa essência material influenciando, sim, e muito no espírito. Outra coisa, né? A propensão para o mal. Temos ainda essa propensão. A gente luta para não fazer. Né? Assim, de fato, né, quando se diz que os espíritos nos regem o tempo todo, mas aquela nossa primeira reação é nossa. Então, a gente vê, assim, às vezes, vê uma pessoa maltrapilha, fedorenta, suja na rua, e ela se aproxima de você, a tua primeira reação, ainda é natural, é dar um passo atrás. Quando, no mundo de regeneração, isso não seria mais dar um passo atrás e sempre ficar parado, né? Pelo menos ouvir. A diferença está por aí. Mas essa propensão ao mal, ela não de certa forma, a gente não pode dizer que isso seja um mal, mas simplesmente é uma tendência nossa ainda, que temos que vencer. Nós estamos aqui estudando, aprendendo, olhando, pegando a mensagem de Jesus, que é o bem, é o amor, e tentando se desvencilhar do mal que ainda está com a gente. É difícil, né? Eu vim agora aqui de uma agência do Correio, e várias pessoas, eu tenho umas 80 pessoas, e aquelas pessoas sem máscara, é impossível você falar assim, mais um não sem usar máscara. E você ainda fala assim, Deus, tem de piedade dessa criatura. Mas esse tem de piedade dessa criatura, eu sinto que vai o mau pensamento. A gente não tá ainda jorrando amor para isso. E é isso que a gente tem que vencer. Mas se a gente não se reconhecer que está fazendo isso, não conseguiremos vencer. O primeiro ponto é reconhecer que para daí tentar se controlar, tentar ter formas melhores. E aí vem a tal da reforma íntima.
A forma íntima só existe, e ela é íntima, quando você reconhecer os seus pendores e vencê-los. Tá aí tudo bem, gente? Tranquilo? Os espíritos imperfeitos ainda existem a ignorância, o desejo do mal, paixões. Quantas paixões não temos ainda? Por diversas coisas. Às vezes temos paixões pelos netos, pelos filhos, desenfreados pelas coisas, pela casa, pelo bairro, pelo país, pelo partido político. Vamos embora. Essas paixões que estão aqui entre nós. A gente sabe exatamente o que é isso. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Né? E para bagunçar mais essa história ainda, está dito no Livro dos Espíritos que nós ainda não temos ainda a capacidade de compreender Deus. Quer dizer, é fato, não é tirar a cura, mas assim, você seria assim, nós teremos um dia a capacidade de compreender Deus. Mas, quando fala assim, você ainda não tem capacidade, para muitos fica assim, não vou nem querer saber mais de Deus, porque não vou conseguir saber mesmo, fica por aí, está tudo certo. A inteligência está atrelada à maldade e à malícia. E aí, quantas pessoas não usam inteligência para o mal? Orquestrando coisas do mal mesmo, dominar o outro, né? A gente, quando olha assim, o crime organizado, né, é inteligência usada para o mal. E tem outro que fala assim, mas o crime não é tão organizado assim. No dia que ele for muito organizado, eu não vou conseguir fazer nada. Mas ele está aí, e é o mal, que está do nosso lado, bate a nossa porta, né, e a gente não sabe, ou passa na nossa rua. É claro que, falando assim, né, é fácil falar de Brasil. Né? Na Alemanha isso fica mais complicado, mas ainda a gente sabe que há. Porque há guetos em todos os lugares. Como é que se fala? Há neonazistas em todos os lugares, não é isso? Em todos os lugares, esse é o ponto. Ideias pouco elevadas. Temos ainda muitas ideias que não são tão elevadas assim. Pouco conhecimento do mundo espiritual e muito misticismo. E aí é estranho, né? Porque é muito comum, né, na casa espírita ou dentro do espiritismo ver amuletos, né? Que é uma coisa que a própria doutrina fala para não usar. Né? Todo mundo usa um colarzinho, às vezes tem um crucifixozinho, às vezes tem uns que botam uma tatuagem de Jesus e tal. Então, assim, é uma dicotomia, né? Porque o mundo espiritual não tem nada disso. O mundo espiritual é espiritual, não tem matéria, não tem essa necessidade nossa ainda, né? E quando eu falo de misticismo, quantas pessoas eu vejo que vão de roupa branca para uma casa espírita? E a gente sabe de antemão que não precisa mais de roupa branca para lugar nenhum. É só uma questão de parecer uma pureza, uma limpeza. Né? É bom que o médico use roupa branca, né? Mas nada impede ele de usar uma roupa azul marinho. Né? E ainda se usa esse tipo de coisa, né, de cor, para separar no hospital, né, o enfermeiro do médico e daquele pessoal da limpeza. Você vê o branco, né, o azul claro, o verde e o azul escuro. E vai para aí fora. E o negro, a segurança. E, assim, é esse tipo de coisa que a gente convive ainda. Maus pensamentos. Por que não? É fácil ver, né, os maus pensamentos, quem vê aí Big Brother, quem vê novela, quem vê jornal, né, se não falar dentro da emissora, é fácil ver o mau pensamento. Ele aparece, ele surge, ele flui, né, ainda. Inveja e ciúme em busca da felicidade. Aquelas pessoas que acham que a felicidade é ter uma casa no campo, uma casa na beira da praia com 3 andares, é ter um avião, é ter um carro do ano, um carro show de bola, né? Então, ainda existe isso. Quando eu crescer, eu ainda vou ter um negócio desse. Quantos aí entre nós ainda pensam assim? Se livrar desse pensamento, né? Para fazer do tipo Raquel, que vai para a ilha e vai viver numa casa de madeira, né? Com suas flores, suas plantas, né? Quase tendo que pedir licença aos vasos, porque de tanta planta isso não é para qualquer um. Mas, da mesma forma que ela fez isso, eu sei que é de coração, de amor, é isso que ela gosta, eu conheço várias pessoas que têm inveja disso e querem ter isso também porque acham que isso é a felicidade delas.
E ninguém perguntou assim, Raquel, essa é a tua felicidade de fato? Né? E assim ela vai ter várias respostas para isso. Se quiser responder, você pode responder. Mas assim, a felicidade do outro não é a nossa. E o grande lance é esse. O que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Né? O que às vezes, viver isolado pode ser bom para muita gente. Para com essas pessoas que não conseguem viver isoladas. Conservam os sofrimentos da vida corpórea. E aí é aquela história, né? Quando desencarna, leva para o espiritual ainda os grandes sofrimentos, né? As grandes dores, as pessoas que morrem com câncer, as pessoas que morrem com dificuldades físicas, né? Elas demoram um bom tempo na vida espiritual ainda se livrando dessas marcas, né? E como se não bastasse, muitos ainda reencarnam com essas marcas com ele, porque não conseguem ainda, né? Esse é o ponto dos espíritos imperfeitos. Por essa imperfeição, por essa impressão da matéria sobre ele próprio tem dificuldade de se desvencilhar da matéria, que ajuda ele, que é, de fato, o ponto de ajuste para ele evoluir e progredir. Por sofrerem muito tempo, acham que o sofrimento é eterno. Isso está de pronta para a gente ver. Ok, até aí, Cris? É isso? Resumi bem? Perfeito. Ok para todos aí? Podemos seguir? Tudo bem? Eu quero a felicidade da Raquel. Vamos lá. É claro que sofremos provas e expiações, estamos no mundo de provas e expiações. Não há dúvida sobre isso. É claro que uma está prevalecendo sobre a outra, né? A gente está tendo muito mais expiações do que provas. Não precisamos de ser muito mais provado. A gente recebe mais tarefas, a gente está aqui num ponto de trabalhar mais, de andar mais para frente, e não ficar amarrado a coisas, né? Eu tenho que provar muita coisa, não. Bom, então, seguindo assim, agora sim começaremos nosso estudo, que é o item 102, que é a 10ª classe, são os espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então, o objetivo desses espíritos impuros é enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o que conseguirem, retalhar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. E quantos irmãos não são assim? E a gente fala assim, isso é obra do obsessor, né? Na verdade, o obsessor só se juntou a nós por nossa fraqueza. Eles só se juntam a nós com os nossos pensamentos ruins ou inferiores. Então, e assim, enganar, ainda, eu vou ver que enganar está dentro dessa parte dos espíritos imperfeitos. Então, mas ele separou o impuro, dando essa taxação. Nas manifestações, ou seja, naquelas reuniões que eles fazem, ou também outras religiões que aparecem também, dão a conhecer pela linguagem. E aí não podemos confundir linguagem com língua. Porque muitas pessoas, olha, eu já convivi com bastante pessoas que assim, e falam assim, porque o fulano vem na casa espírita falando misifio, que misifio não pode, porque misifio é linguagem, reconhece o espírito impuro pela linguagem dele, livre engano. Aqui, esse misifio, né, tazipromoso, é apenas uma forma de expressão daquele espírito que, como nós, está numa escala evolucionária. A gente não pode encarar isso como um erro. Quando ele fala linguagem, é quando o espírito vem xingando, vem induzindo você ao mal, vem te elogiando, vem falando da fulana, a fulana está te enganando, vem colocando coisas que não cabem, pelo menos, ao mundo espiritual, assim, para a gente, esse tipo de atitude. Nós temos que nos livrar disso, mas como a gente gosta de fofoca, gosta de saber da vida alheia, gosta de confusão, estou falando generalizando, estou falando no plural, mas é no singular.
ou no singular, mas é no plural. Mas é assim, eles vêm exatamente nisso, se entrelaçam a nossa mente justamente nisso. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de infelicidade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. Esse tentam iludir, falando com sensatez, não consegue sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. E aí aquela história do treinador, né, ou do dialogador, nessa hora tem que estar muito atento, porque eles tentam nos enganar. Eles falam sempre coisas boas, porque eles sabem, tem uma certa inteligência. Mas com a própria, o linguajar, que seria melhor aí, eles se traem, acabam se mostrando realmente espíritos inferiores. Alguns povos os arboram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Né? Quantos não chegam na casa espírita batendo no peito, né? Bravejando, falando, até rosnando, mas é assim, eles tentam fazer aquilo, mas, de certa forma, eles não conseguem fazer por muito tempo, não conseguem enganar por muito tempo. E essa aí vence o bem, né? Mas ainda não nos livraremos dele. A convivência nossa será assim durante algum tempo ainda. Zé, eu posso fazer uma intervenção Fala, rápida? pode falar. É interessante essa questão do linguajar e dessa transformação ideoplasmática que alguns espíritos menos felizes desenvolvem na hora da manifestação, que eles podem, de fato, até no início de uma orientação, de uma dialogação, enganar, né, o responsável, né, pelo diálogo, como tem alguns outros médios que não estejam medianizados. Porém, os videntes percebem que vão além daquela casca, daquela capa, daquela personalidade criada através da ideoplastia. E quando isso acontece, esse espírito comunicante, que não é um espírito elevado, ele acaba se rebelando. Quantas vezes aconteceu isso na mesa, né? E a gente percebe isso. Então, o cuidado é redobrado porque ele acaba sendo revelado e se manifestando como de fato é. Então, aquela casca, aquela personalidade, aquela imagem, né, de um espírito bom, benéfico, Até vai tudo por bonito, água né? abaixo. Bonito, e até com luz, você já sabe disso, você sabe disso, aliás, né? Aparece luminoso e tal. Ah, rapaz, quando a gente sente a vibração do irmão, não vamos dizer entidade, né, mas desse espírito menos feliz, nossa, mas ele vem com toda a força para cima. Aí é da competência do médium psicofônico controlar ainda mais a passividade. Sim. Era isso. É claro, esse tipo de coisa, né, exige uma certa experiência. Né? Se a gente não experimentar isso, a gente não vai saber. A gente é enganado uma, duas vezes no começo, mas depois fica assim, de certa forma, mais tranquilo. Não quer dizer que não vai acontecer mais. Né? Mas assim, até nós, no nosso trabalho iniciado, a gente já conviveu com isso várias vezes, né? Espíritos dizendo que vem alguém do nosso lar, vem trazer uma mensagem para vocês. Tal, mas assim, ele se apresentava com a mão fechada. Aí todo mundo tentando falar, ele falando bem, né? Pô, e alguém assim, até os médicos falando, nossa, que luz é essa? E eu cheguei assim, tá bom, mas vem cá, por que a mão fechada? Você trouxe alguma surpresa para gente? Aí no que trouxe a mão fechada, ele começou a tremer. Eu falei, tá vendo só? Se quer enganar a gente, não vai conseguir. Jamais alguém do nosso lado iria com a mão fechada para gente. Iria assim com as mãos abertas e disposto a nos ajudar. E aí quebra-se na hora, aquele momento que mas isso a gente só consegue vivenciando. A experiência, ela só vem com vivência. Então, é muito importante, né, o médium, nesse momento inicial, de se discutir, de se falar, de falar, não, vi isso, senti isso, mas não era assim. Né? E eles se aproveitam dessa, vamos dizer assim, dessa inexperiência, né? Existe muita boa vontade, mas ela ainda nos serve de tropeço. Mas tem que aprender isso aí. A gente convive com esses espíritos ainda. A gente não vai conseguir se livrar deles durante algum tempo ainda. Ficando alerta, a gente vai ajudá-los, sim, da melhor forma possível. Mais alguma coisa, Luciano?
Não, não, é por aí mesmo, a questão do Legal. adestramento mediúnico, né? Do exercício, ou melhor, do adestramento. E aí você não. Quem tem mediunidade ostensiva vai cair sempre no terreno do autoconhecimento e do estudo, né? Das autoobservações, para que não se deixe levar, enquanto leigo ainda, pelas luzes, pelas falsas luzes, né? Pelas belas palavras, na verdade, elas empiricamente elas trazem em si uma intenção, né, como está no próprio texto, né, de iludir, né, de enganar, enfim. Mas é bacana essa pontuação, porque não fica apenas no terreno da literatura, né? A gente já está trazendo para o grupo experiências da mesa, né? Isso é importante a gente colocar também. Obrigado, Zé. Como é que é? Essa divisão de experiências é o que vale para a gente, né? O quanto o Dalton não tem a falar sobre isso, né? Mas aí, no momento certo, ele vai falar, eu tenho certeza. Bom, continuando então, né? 10ª classe, os espíritos impuros, né? Quando encarnado, ele mudou agora. Agora não são os espíritos que estão aqui, são os obsessores, que apresentam casos de espíritos, que se apresentam nas casas religiosas de todo mundo e tal, apresentam como demônios e tal, não. Agora, como encarnado, como é que esse espírito? Quando encarnados, os seres vivos, em que eles constituem, se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, ou seja, sensualidade, crueldade, felonia é deslealdade, a hipocrisia, a cupidez é a ambição, a avareza sórdida, e juntando tudo isso aí eu vejo a palavra político. Vou repetir, político, vamos lá, crueldade, deslealdade, hipocrisia, ambição, avareza sórdida. Lembrando, por que eu estou falando isso? Porque o tal do político somos nós que colocamos eles lá. Então, eles são apenas um reflexo do que nós somos. E, por incrível que pareça, nós estamos só na primeira, espíritos impuros. E já dá para se sentir que nós estamos aí. Já dá para sentir que nós, em algum momento, estamos aí. Nós ainda carregamos essa impureza dos espíritos conosco. Ó, fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não as forra ao próprio da ignomínia. Ou seja, de novo a palavra político. É impressionante como ainda convivemos com isso. E eu vejo assim, como esse assunto vem, parece que ainda vai demorar muito tempo, né? Você olhar assim, um político que seja absolutamente honesto, caridoso, amoroso, pensando em todos ao seu redor, eu não consigo enxergar isso ainda. Pode até ter aqueles que fazem bastante isso, mas o Zé Luiz ainda não conhece. E olha que eu sou parente de político, né? Tem político na minha família. E assim, não reconheço entre os meus nem dos outros. Bom, então passando para a 9ª classe, né? Os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio das mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados como duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Acham-se sob as dependências dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Bom, a primeira parte disso aí eu vejo assim, sessão de desobsessão. Eles estão lá o tempo todo.
Então, se você for hoje numa casa espírita, numa sessão de obsessão, você vai, de fato, encontrar espíritos levianos o tempo todo. Por quê? Eles querem enganar, eles querem causar desgosto, eles querem fazer, intrigar, eles estão ali para isso, entre nós. Mas quando ele fala assim, doente, trágico, gnomos e diabetes, e aí eu tenho que lembrar, né, foi todo estudo que eu já dei há algum tempo atrás, falando dos elementais. Ou seja, quando fala assim, chamar de duendes, trágicos, gnomos, não é de fato os elementais, gnomos, trágicos, são simplesmente tratados assim porque se parecem. A gente tem que imaginar que os duendes, trágicos, gnomos e diabetes, com o nome, com a essência, são uma evolução paralela. Não tem nada a ver com o espiritismo ou com o espírito. Eles são tratados como espíritos da natureza. Mesmo porque, para ser um espírito, nós precisamos estar num corpo humano, precisamos estar no reino nominal. E como evolucionários, como escala evolucionária, um duende ainda não alcançou o elemento humano, ele ainda não é ainda um espírito sequer. Então, assim, há uma confusão aí. Então, assim, mas quando a gente vê o estudo dos elementares, a gente vê que isso aí fica bem claro. Eu só queria falar isso porque muita gente fala assim, Kardec não falou em doente, não falou em gnomo, mas ele fala, Kardec está falando aí. Mas ele está empregando uma outra ideia, né? Porque eles são tratados como, ou seja, esse aí é um duende, esse apareceu como duende, porque se deforma, fica pequenininho, parece pequenininho, mas não é o gnomo de fato, não é o espírito da natureza chamado gnomo, diabetes, etc. Ok? Continuando, então, com os espíritos levianos, em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveita-se das esquisitices dos ridículos humanos e os que os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. E aí são aquele monte de psicografia que a gente vê sem trato, né? Aqui, quem assina aqui? Quem assina aqui é João da Silva. A gente sabe que a miúde, né, um espírito superior, ele não se identificaria, a não ser que fosse de fato necessário. Quando foi codificado no Espiritismo, aqueles espíritos precisavam assinar. Então, a gente vê Santo Agostinho, João Evangelista, a gente vê nomes ali porque era necessário, né? Mas, quando a gente traz assim, no trato mais nosso terra-terra, nosso dia a dia, numa casa espírita, é muito comum, né, a psicografia vir tem uma assinatura e tem umas ideias muito estranhas, muito genéricas, muito esquisitas. Uma vez eu me lembro que eu vi uma psicografia de uma assim, falando bonito, elogiando a pessoa, falando não, que você está muito bem, que você está no caminho certo, que o seu trabalho é certo, mas não gostei do seu carro, não gostei da cor preta do seu carro, porque a pessoa tinha acabado de comprar um carro preto. Olha, desde quando um espírito superior vai se incomodar com a cor preta do carro da criatura? E é isso que eles falam que é linguagem. São as entrelinhas que aparecem as mentiras ou as falsas verdades. Esse é que é o problema. Então, assim, de novo, espírito leviano, nona classe, nós convivemos com ele ainda, eles estão ao nosso lado. Né? Os branquinhos e vermelhinhos estão aqui montados nas nossas costas. E olha que esse livro tem mais de 160 anos. Né? 104, a oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimento bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriram na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não se puderam despir-se.
E aí eu tenho que lembrar daquela afirmação de que uma mentira falada 1000 vezes acaba virando verdade, não é assim? Teve um negócio que eu escutei hoje, que é interessante, né? O cara falou assim, mas são 2 pesos e 2 medidas. Mas quanta gente já ouviu falar isso, está repetindo isso? Mas isso está certo. 2 pesos, 2 medidas. Qual é o erro? É 1 peso, 2 medidas. Ou seja, você tem um peso de 1 quilo, mas mede 900 gramas ou 1,5 kg. 2 pesos, 2 medidas está certo. 1 peso, 2 medidas está errado. Mas quantas pessoas repetem exatamente isso? E são nas minúcias que eles encontram. Assim, você tem que olhar atentamente a linguagem, o texto, a mensagem, para conseguir pescar essas armadilhazinhas. E aí eu não consigo esquecer nunca do Dalton, que fala, né, que de 100 médios só consegue salvar 3. Mas por quê? Os outros 97 estão exatamente abertos a esse tipo de coisa. Dispõem de conhecimento, eles dão brecha ao conhecimento, e as comunicações vêm aparentemente com conhecimento, mas, na verdade, estão uma grande ilusão. E a gente precisa entender que essa ilusão vem porque eles dão brecha para isso. Se fossem mais, vamos dizer assim, mais cuidadosos, esse tipo de coisa começaria a sumir. Mas não. E o que é pior, quando começa a aparecer esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação, de sabedoria, que nas casas espíritas dão certas orientações e tal, e as orientações às vezes são terríveis, porque pode até destruir um bom trabalho. Mas foi o espírito tal que veio falando para a gente, que mandou uma mensagem e deixou aqui, né? E tem gente que bota, eu já vi isso, tá? Na casa espírita, essa é a mensagem do fulano lá no quadro, né? Dizendo para a gente, mas aí eu falei assim, olha só, isso aqui está errado, isso aqui não é dessa forma, não. Aí o presidente da casa arregalou os olhos, você tem razão, ninguém viu isso. Pois é, está na hora de tirar isso daí. Então, são coisas que a gente, eu vou falar isso sempre, nós não estamos livres disso, nós não temos ainda a força total para a gente conseguir se livrar disso. Nós estamos a caminho, nós estamos aprendendo, dividindo. Por isso que, nesse instante, o mais importante, e aí a gente tem que levar a tal da amizade a extremo, é falar ao amigo, olha só, esse procedimento não está legal. É preciso corrigir isso, é preciso olhar isso de uma forma melhor. A gente precisa se conduzir com mais cuidado ao lidar com os espíritos, senão seremos presas fáceis. Zé, fala! 2 obras que ilustram bem esse exemplo, dessa classe de espíritos pseudo-sábios. Uma é uma obra até que ficou muito conhecida, chamada Aconteceu na Casa Espírita. Quem tiver interesse, anota. A abordagem que foi feita massivamente para que se diluísse aquele grupo cristão, e aí esses espíritos, aproveitando das fragilidades dos trabalhadores, né, foram se imiscuindo, né? Enfim, não vou fazer aqui, não vou dar o spoiler da história, mas um livro Aconteceu na Casa Espírita. O outro, nós já abordamos aqui algum tempo atrás, é algo semelhante dentro desse processo, é O Missionário. Apenas isso, O Missionário. Depois, se quiser, eu coloco a tela no grupo, o printzinho das capas. Eu colocaria mais um nessa história aí, chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. Eu sugeri como se fosse um estudo nosso. Ele trata exaustivamente sobre isso, e é impressionante. Apesar do título, Reforma Íntima Sem Martírio, ele trata, assim, o ponto focal é o médium, é o trabalhador da casa espírita. Como a gente tem o que modificar para poder melhorar. É um livro ótimo para isso. Ok, muito bom. Então, os espíritos neutros, né? 105, a 7ª classe. Neutro, né? É o espírita não praticante. Não é isso? É o católico não praticante. Neutro. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um lado como para outro, e não ultrapassam a condição comum à humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, e cujas grosseiras alegrias sentem saudades.
De certa forma, vou ser sincero, eu me classifico como espírito neutro. Por quê? Eu ainda não consegui despertar em mim a vontade, não é só vontade, se fazer de fato, né? Fazer, transformar em realidade o bem absoluto. Eu ainda não consegui fazer o bem da forma que eu gostaria de fazer, por diversos motivos, por diversas limitações humanas, mas eu tenho vontade. Uma delas é estar aqui falando para vocês. Se não fosse essa vontade de me melhorar ou de tentar fazer alguma coisa, não estaria aí, mas eu me acho um espírito neutro. Porque é isso mesmo, nem bastante bom para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Nós estamos no meio. Nós somos assim. Né? E assim, a gente tem ideia de que a alegria vai estar aqui, que a gente vai ter felicidade aqui, e sente saudade. Eu sinto imensa saudade da minha infância. Eu sinto imensa saudade do Brasil do século XX, eu não vivi lá, mas eu sinto saudade. Eu gosto de ver coisas de casas antigas, de trens antigos. Assim, é uma condição minha humana. Eu tenho que reconhecer isso, porque se isso é um erro, se isso é uma dificuldade, se isso me leva a ser um espírito neutro, eu preciso vencer isso. E esse é o primeiro passo de todos nós. Saber em que situação que a gente está para conseguir subir, para conseguir progredir. Então, eu me declaro um espírito neutro. Pelo menos no que está escrito nesse texto aqui. 106, a sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Assim, tudo que a gente falou até agora não pode estar lá um batedor, né? um perturbador. Manifesta-se geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitando do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Pertencem os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, fogo e corpos nulos, quer nas entranhas da terra. E aí ele está falando aí nos 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Ou seja, são aquelas coisas que a gente percebe, né? Às vezes você sente cheiro, né? Eu sinto muito cheiro. Às vezes você está assim num lugar, vem aquele cheiro de éter, vem o cheiro de erva doce, o cheiro de incenso, o cheiro de charuto. Então vai por aí fora. E assim, na nossa condição, para muitos pode ser a presença de um bom amigo querendo nos ajudar, mas de essência são espíritos batedores ou perturbadores que estão ali para nos confundir, para gerar em nós assim, uma sensação de peraí, será que eu trouxe acompanhante comigo? Será que aqui em casa tem alguém querendo fazer mal? E aí, assim, é muito comum pessoas que sentem assim, faz barulho, né? A cozinha sozinha, ela faz barulho, às vezes cai um talher, né? Assim, dessa possibilidade existe muita coisa. A gente não pode abrir mão disso, isso não existe. Então, tá colocado aí na doutrina da forma que a gente pode, pelo menos, se situar. Ó, toda vez que a gente escutar um barulho, sentir um cheiro, ou um vento, né, ou um zumbido, alguma coisa do gênero, ou de repente na sua casa está tudo sujo, não sabe de onde veio a sujeira, muito que possivelmente pode ser, depende, um espírito perturbador que tem que perturbar. Interessante isso, né? Continuando, então, reconhece que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Ou seja, o espírito superior só vai fazer isso quando for de fato necessário. E aí precisa lembrar das sessões de materialização, que muito Dalton já falou para a gente, né? Que cada vez que passa, né, elas acabam sumindo ou não estão mais acontecendo do jeito que acontecia.
Por que está acontecendo isso? Será que não há mais necessidade? O que aconteceu? São várias possibilidades. Uma delas, que aqueles espíritos que estavam ali fazendo aquelas manifestações e materializações, eles evoluíram e não precisam mais fazer aquilo. Mas nós ainda precisamos, muitos de nós precisam de materializações, precisam de contato, precisam do tato, precisam da fala, precisam de ouvir. E cada vez mais que esse tempo passa, ele não existe mais. A gente não ouve mais falar das mesas girantes. Né? A gente não, isso foi lá no começo, porque era necessário naquele instante. Mesmo assim, coisas muito físicas já não acontecem muito, são raras. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Já aconteceram comigo? Sim, já aconteceram comigo. Deverão acontecer no futuro? Talvez. Mas, nessa ideia da elevação espiritual, não é mais necessário. Então, a gente vê como a gente está. Se a gente precisa disso, então, será? Eu não preciso mais disso, não preciso de alguém que me escreva nada, não me fale nada. Eu tenho a intuição e isso me basta. Isso chama-se elevação, progresso. E quando a gente abre mão para isso, a gente quer sentir, quer falar. E quantos, olha só, existem casas que ficam cheias, fazem fila, porque as pessoas querem falar com o preto velho, querem falar com a vovó. Não há erro nisso nenhum. Mas a gente tem que entender que essa é a necessidade dessas pessoas. E nem por isso os espíritos que estão do outro lado, se travestindo de pretos velhos, ou de vovós, ou de seja, são espíritos batedores e perturbadores. Muito pelo contrário. Pode ser espírito muito mais elevado que você possa imaginar. Quantas vezes eu ouvi falar que o Bezerra de Menezes se apresentava como preto velho, porque era assim que precisava se comunicar para aqueles daquele ambiente. Muito bem colocado, Zé. Perfeito. E usando a linguagem do preto velho, o comportamento de preto velho, de um senhor, até que Chico, um belo dia, foi fazer uma visita nesse mesmo local e se deparou com o próprio. Mas perguntou para ele, mas o que o senhor está fazendo aqui? Ah, meu filho, o bem deve ser feito em qualquer lugar onde se demande. Alguma coisa assim. Né? Então, isso inclusive está alinhado com o que você falou anteriormente em relação à questão da linguagem. Né? Porque o ser humano tem uma tendência a preconceitualizar, segundo a sua métrica, as manifestações também. Né? E acaba incorrendo num ato falho, porque muitas das vezes está ali se manifestando um irmão superior, transfigurado, né, em qualquer uma outra figura, e é rechaçada, ela é discriminada, né, e é uma pena, porque é um desserviço, inclusive, no trabalho da orientação, da dialogação. Na nossa condição de espíritos, vamos dizer assim, entre aspas, quase elevados, o preconceito não cabe mais. Essa que é a verdade. Você não pode ter o preconceito, nem com a gente, com o que nós estamos acostumados, né? Com cor, com sexo, e vamos aí afora, mas a gente não tem que ter preconceito com espírito nenhum. Qualquer um que se apresentar a nós, a gente precisa tratá-los assim como queríamos ser tratados. Não é porque alguém vem falando de uma língua diferente, ou desafio, ou coisa assim, que ele vai ser inferior. Essa é a questão. Ou que vem com trejeitos, né, que você não entende, bate na mesa, mas não é porque ele bate na mesa que é um batedor. Não é isso. Então, a gente está usando palavras que distorcem a ideia principal. A gente precisa, né, dominar as nossas deficiências morais. Essa é uma grande dela. Esse é o grande lance. O grande ponto da nossa jornada é esse. Precisamos desfazer dessa coisa que está dentro da ideia do homem velho. Mas o homem velho aí não é um espírito primitivo, porque primitivo somos ainda, né? No sentido de que somos ainda aprendizes, estamos muito mais perto do começo do que do meio. Mas para a gente conseguir alcançar o primeiro objetivo nosso, que é um mundo melhor, não digo nem um mundo de regeneração, um mundo melhor, a gente tem que se vencer. O primeiro derrotado dessa história somos nós. Se a gente não pensar assim, não há o que fazer. E olha que isso é se livrar de orgulho. Né? Ok. A Cris levantou a mão, Zé.
Levantou? Perfeito. Então, acabamos aí. Deixa eu descompartilhar aqui. E a Cris agora vai levantar a mão e se mostrar para a gente. Você quer fazer uma pergunta, vai, ladies Não, first. é que eu vou precisar que você volte talvez lá no penúltimo slide, Zé. Espera aí, então. Deixa eu compartilhar de novo. É que eu preciso ver que foi meio Rápido. rápido. Eu estava aqui anotando umas coisas, acho que eu baixei a cabeça para escrever, quando eu virei já não tinha mais. E eu só queria comparar, porque só para ver se está como aqui, que me chamou a atenção uma frase. Parecem estar mais apegados à matéria do que os outros espíritos, e por isso acabam sendo os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, que atuando sobre o ar, a água, o fogo, os corpos ou nas entranhas da terra. Era isso só que eu queria entender um pouquinho mais essa frase. Então, deixa eu só ir lá. Estão vendo aí? Ops, volta mais um. Ok. Não, Então, vamos lá. É ali embaixo, né? Afiguram-se mais. Tá. Parecem ser os agentes principais. É que o meu tá diferente. Agentes principais das perturbações dos elementos do globo, que atua sobre a. É isso aí que eu queria entender um pouquinho mais. Então, parece, né? Tem que se imaginar isso assim que o que parece? Tá vendo que tem um olhar, né? Você como a gente vou dar um exemplo. Você está andando assim numa floresta, né? num jardim ou uma praça, né? Uma praça grande na Alemanha. Né? Normalmente as praças têm chaparizes, né? Aí você vai assim, daqui a pouco você escuta assim um oi, e você olha para cada lado assim, você não está vendo nada. Aí, o que foi esse oi? Foi o vento batendo na água fazendo barulho? Foi o vento se girando ali em volta? Ou foi um espírito se fazendo, movimentando o ar que está ali para causar isso para você? Eu tenho que prestar atenção que você é o observador. Então, de novo, parecem os agentes principais. Então, assim, são elementos que acontecem ao nosso redor. Eu dei o exemplo da sujeira em casa, do barulho na cozinha à noite, do cheiro, né, do cheiro de erva, cheiro de charuto, né, do calor. Às vezes tu está num lugar assim, está quente essa sala, e não é o aquecedor que está funcionando ali, nem está ligado ao aquecedor, no teu caso aí. Então, só assim, parece que movimentam os 4 elementos, terra, fogo, ar, né? É isso mesmo? Água, terra, fogo e ar. Então, quando você vê manifestações nesses elementos, pode ser e depende da presença de perturbadores. Tá. E quando eles colocam quer nas entranhas da terra? Porque, assim, você vai ver lá, tem uma pergunta, eu não esqueci qual é o número da pergunta. Aqui, o Kardec pergunta, é fato que os espíritos agem, né, nos elementos para causarem tempestades? É mais ou menos assim a pergunta, né? E a resposta é que sim, que existem espíritos dedicados a fazer isso, mexerem com tempestade, fazerem terremotos, erupção de vulcões, eles estão lá. Tá? Mas, assim, agora, isso seriam espíritos elevados, porque eles são necessidade do planeta. Depois de um terremoto, né, uma erupção vulcânica, uma tempestade é necessidade. Então isso daí ok. Está no livro. Agora, traduz isso no inferior. Traduz isso nesse batedor e perturbador. A nível pequeno, ali, a seu nível, né, perto de você, ali, mais no seu ambiente, faz esse tipo de manifestação também. Então, é isso que ele está falando aí. Quando ele fala, ele traz o grande para dizer o pequeno. Né? Eles não vão manifestar dentro da Terra. Não é isso que está se falando. É mais um jogo de palavras, é como se fosse ali. Tá bom? Ok. Eu concordo com o Zé, mas antes do Dalto tomar da fala, só para a gente ter como ponto de referência a criação e a geração da Terra, né, vamos lá em A Caminho da Luz, a gente vai ler inclusive, né, que Emmanuel, quando ele nos fala que engenheiros siderais auxiliaram Cristo na gestação do planeta. Como a Terra também é um ser vivo,
é uma entidade viva, e da mesma forma que os espíritos interferem nas nossas vidas, a questão 459, aqui do Livro dos Espíritos, vamos chegar até ela, eles também têm essa propriedade. E o Zé muito bem colocou que tanto pode ser para edificar como para destruir. É óbvio que mesmo quando haja alguma destruição provocada através de uma má intenção, por detrás de todo mal há um bem maior. Então é porque Deus permite naturalmente que aquilo aconteça. Não vamos pensar que tudo é ação dos espíritos inferiores, que é tsunamis, avalanches, seja lá o que for, né? Seja exclusivamente ação deles. Entretanto, eles têm sim uma ação direta sobre a natureza. Perfeito, Zé. Obrigado. O Dalton Tá? agora levantou a mão. Antes do Dalton Obrigada. falar, só para concluir nosso pensamento aqui, essa questão da ação dos espíritos na natureza é a questão 536, que é a ação dos espíritos no fenômeno da natureza. Depois você lê aí, Cris. 533, Livro dos Espíritos. 536, isso aí. 536 do 536, Livro dos Espíritos, Livro dos tá Espíritos. bom? Obrigada. Essa esclarece legal, eu não marco livros, eu não gosto de marcar livros, mas é um dos poucos lugares que está marcado no meu livro. Tá. Por causa da importância, né, dessa questão aí. Vamos lá, Sadalto, agora é contigo. Pois é. Primeiro te parabenizar, porque a exposição que você faz não é para os fracos, não. É negócio assim para. Que isso? É assim, é um negócio assim, né? Danado. Mas eu anotei alguns pontos aqui que eu achei que deveria trazer para todos nós, e eu acho interessante, né? A questão a gente fala num planeta de regeneração, né? Que foi a baila aí, né? E o Marcos puxou o assunto, eu acho que de maneira até necessária, né? Foi necessário isso, que é para a gente falar. A questão da planeta de regeneração não quer dizer planeta regenerado. Então, aqueles que estão aptos a passar pela regeneração ou estão já, enfim, uma forte inclinação ao bem, junto com outros espíritos já melhor preparados, né, serão os tutelares da Terra e fará com que talvez alguns de nós possa ser inserido nesse contexto do espírito regenerado. Mas eu ouvi uma palestra recentemente que fala dos nossos amores que irão, ainda por não serem compatíveis com a nova terra que vamos viver, evidentemente, que serão expurgados para mundos inferiores e a gente vai sofrer muito com isso, né? E muitos de nós vai querer voltar para os mundos inferiores. Eu achei isso aí muito interessante. Como é que eu vou largar meus amores para trás e vou seguir em frente? Vai ser muito complicado isso para todos nós, É missão, Dalton. evidentemente, né? Hã? Missão. Oi? Por missão. Por missão. Sim, Por missão. O Dr. Bezerra foi convidado, ele teve a grande benéfica de ser convidado a encarnar num planeta evoluído mais do que a pois Terra, é. É e isso por que eu amor a ia. nós, ele Ficou continuou por aqui em aqui. espírito. Exatamente. Então, eu achei tão legal quando eu ouvi isso de uma pessoa, né? Porque eu não tinha pensado ainda. Eu pensei na possibilidade de não permanecer aqui na Terra e ser chupado aí, né, pelo chupão ou um outro mundo qualquer e eu ir para lá para poder de alguma maneira, como já me foi ventilado que eu não ficaria aqui pelo Laje Frei Luís, tal, numa boa vida danada, né? Que eu iria para um lugar. Enfim, então eu estou achando que eu vou embarcar nessa nave aí. Mas isso aí é uma situação, Marcos. O regenerado é uma situação que eu penso assim, 1000 e poucos anos daqui a pouco a Terra vai ser regenerada, planeta regenerado, né? Não mais só de regeneração. Né? Eu imagino assim, ou um outro mundo qualquer de regenerados, né? Falando assim dos fenômenos, a ciência vem avançando bastante, né? Aquilo que um médico comum da Terra aqui, um médico, né, com a formação acadêmica dele, pode resolver, curar um resfriado, curar um apendicite, ou uma cirurgia mais elevada, onde ele consegue extirpar um órgão doente, tal, etc. Tal. Quando os nossos médicos daqui começam a resolver essa questão, está falando das materializações, é desnecessário se faz um consumo de energia sideral, uma coisa fantástica, ocupando um espírito que poderia estar fazendo um outro trabalho num mundo inferior, num mundo mais difícil,
né, com a possibilidade de pessoas naturais, normais, encarnadas como eu, como você, fazer esse trabalho. Então, vai se ocupar um espírito, caramba, né? Um cara com uma capacidade enorme, poderia estar ajudando num plano bem mais complicado, e ele vai ficar aqui fazendo coisinha bonitinha para a gente achar gracinha. Não tem muito cabimento essas coisas. Eu vejo, né? O Dalton vê dessa forma, né? Não é arrogância, não, pelo amor de Deus, né? Quando a miséria sumir, desaparecer da face da terra, não precisará mais da caridade, do doador. O bem se estabelece e não precisará mais do sacrifício. Não, eu vou tirar uma parte do meu feijão que está no pote para dar para o meu vizinho, porque ele não tem, porque isso não vai existir mais. Não haverá miséria, não haverá sofrimento dessa ordem. Então, é esse tipo de caridade que o amor, né, ou que o sofrimento alheio toca a gente, ele deixa de existir simplesmente porque nós já somos daquela forma. Já cristalizou em nós, e o máximo que a gente pode fazer, de vez em quando, pedir uma carona num aeróbulos desse e viajar para um lugar onde a dificuldade é muito grande, fora desse sistema, evidentemente, para prestar aí sim a caridade que o Luciano acabou de citar para nós, a questão do Dr. Bezerra de Menezes. Ele podia estar em outro lugar, fazendo outras tarefas, talvez, aos nossos olhos mais nobres, mas como o Dr. Bezerra tem muitos. Paulo Apóstolo, João Evangelista, uma série desses irmãos estão aqui, junto de nós, trabalhando ainda. Às vezes o vidente vê um irmão desse, aí o outro sujeito, né, dentro da sua arrogância, da sua pequenez, diz: isso é impossível, esse cara está vendo besteira. Que besteira, rapaz? Besteira por quê? Esse irmão teria condição e tem condição de estar num mundo mais evoluído. Agora, por misericórdia ainda, que a caridade ainda é necessária aqui, ele está por aqui, junto de nós, trabalhando. É muito interessante, achei isso muito interessante. Me veio assim na, 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 na nossa cabeça. Bom, essa questão né, não é um sacrifício para quem sabe, para quem conhece, por isso que eu disse que esse grupo aqui é para os fortes, não é para os fracos, mas é uma brincadeira. Vocês não levem isso a sério, não. Pô, né? A gente não tem ninguém aqui, pelo menos eu não sou esse que eu sou o forte. Eu posso ser forte de me fazer, me agarrar aqui nesse grupo, não sair para não perder a boquinha de aprender com facilidade, né? É porque vários irmãos aí já encheram as livrarias de livro, né? Com alguns códigos, com algumas, né, literatura interessante para que a gente não ficasse ignorante, totalmente ignorante. O Chico é desses irmãos que Kardec, Chico, né, João Nunes Maia, né, são médios assim por excelência que podem também se extinguirem, serão desnecessários para o planeta que a gente vive, né, grandes psicógrafos, enfim, porque não haverá mais necessidade, será a ignorância será suplantada pela inteligência, pela lucidez, e, enfim. Então, algumas mediunidades serão extintas realmente, porque não será mais necessária, né, nesse âmbito que vivemos, nesse ambiente que nós, né, nascemos e crescemos. Elas vão sendo substituídas por outras situações. Aí a minha ficha cai quando o Chico, há 20 anos atrás, disse para mim, há 20 anos, quase 20 anos, que ele orava muito a Jesus que pudesse, no futuro, permanecer aqui junto com tantos outros irmãos, né? Ele, de alguma maneira, tendo utilidade aqui, junto com esses irmãos que estariam programando ou formulando, enfim, né, ou projetando grandes eventos para planetas que estão em grandes dificuldades, como nós estamos agora nesse momento. Então, o Chico não terá mais necessidade de escrever 500 livros, de ficar, né, sentado numa cadeira doentinho, com alguém segurando a mão dele para poder ele suportar aquelas 4, 5 horas ali de trabalho, emanando luz, curando só por estar presente.
junto de tanta gente, porque passou a ser desnecessário entre nós, entre aspas, tá? Pode ser, ou como é que é, Zé? Pode ser, ou, né? Pode ser e depende. Depende, né? Junto de uma população doente como a nossa, porque será uma população, não estou falando agora na regeneração, não, é depois de regenerada a Terra, que não haverá mais necessidade de nada disso. Né? Evidentemente que haverá outras necessidades que eu nem me avoro a sonhar, nem pensar quais serão. Né? Já estaremos, evidentemente, num planeta regenerado como um espírito bom, como Frei Luís, enfim, como Antônio de Pádua, né, Bassanufo, né, alguns irmãos já estarão nesse nível, completamente forjado como gente do bem e totalmente envolvido nesse trabalho sideral e no amparo de irmãos que estão em planos ainda muito difíceis. Eu vejo dessa maneira também. E essa questão também do Mizinfi, né? Eu acho que não vai demorar muito. Eu acho que isso aí já, quando a linguagem se tornar a linguagem do amor, do pensamento, não precisará mais o preto velho falar Mizinfi, essa coisa toda, porque não há necessidade. Não Concordo. haverá espíritos, não é? Claro que sim, né? Eu imagino dessa maneira, né? Não haverá espíritos ainda necessitando desse tipo de tratamento, porque ele também já evoluiu. Então, dispensa-se alguns, né? Porque um preto velho, muitas das vezes, ele reencarnou e ele traz aquela imagem para o nosso momento, porque é a linguagem que a gente entende, senão a gente não vai aceitar ele como um preto velho. Eu já assisti no nosso trabalho um preto velho todo curvado, que era quase impossível para uma pessoa naquela idade, né? De repente, alguém questionou alguma coisa, a coisa rolou, e ele muito lúcido, ele explicando a gente por tanto tempo, era um grupo de estudantes, né? Ou de estudiosos, né? E eu estava ali de guarda-chuva no canto, assistindo. Ele levanta, se ergue e diz assim: meu filho, eu posso falar na linguagem que você quiser, né? Não é por arrogância, é para você aprender. Há ainda gente que necessita que eu seja curvado, que sente no banquinho e fale da maneira que fala. Né? Ele, em outras encarnações, ele teria sido um nobre, teria sido outras pessoas, etc. Tal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha anotado aqui. Não, eu acho que para o momento, tá bom. Né? Senão eu vou estender demais aqui. Tá Obrigado, bom. Zé. Obrigado, Dalton. Obrigado. O Luciano quer falar também. Não, na verdade, não tem nada a ver com o tema de hoje, que nós estudamos, e muito bem conduzido por vocês, muito bom Ela tem. mesmo. Mas eu gostaria de tecer um comentário. Eu penso da seguinte forma: eu não vou enaltecer o amigo depois que eu tivesse encarnado e colocar um busto dele em uma praça pública qualquer. Aí seria hipocrisia da minha parte. Então eu tenho que falar para o amigo aquilo que eu acho dele em vida, né, encarnados. Uma das características da personalidade do Dalton que mais me atraem e mais eu entro em sintonia é essa mente macro que ele tem, essa mente cósmica, essa mente de alcance que vai além da Terra. Porque a plataforma dele é cristã, isso é ponto pacífico. A plataforma dele é Frei Luís, ponto pacífico. Mas esses voos que o Dalton dá com os dois pés fincados no chão é algo que, para mim, particularmente, serve como referência. Então, meu querido, quando eu crescer um dia, eu quero ser um pouquinho parecido contigo. Agora, admiro muito a sua extensão intelectual e, sobretudo, o seu alcance mental, que é cósmico, que é macro. É só isso. Obrigado. A gente fica querendo ser igual a Jesus, né? É mais complicado ser igual ao Dalton, né? Vamos começar mais fácil para chegar lá, né? Bom, gente, todos falaram, gostaram, é isso? Tem que se lembrar que nós descrevemos os espíritos inferiores, mas, de certa forma, a gente está ali ainda, né? Não dá para se dizer que não somos. Cris, eu continuei o seu trabalho, sua introdução. Eu gostaria de ouvir sua prece. Pode ser? Você ia falar também, né? Você levantou a mãozinha, não? Quer falar e fazer oração depois?
Não, nós aplaudimos Não, a nós fala do aplaudimos. Dalto Ah, e tá. do Mas eu Luciano. aplaudi com a mãozinha assim. Ó. Então aplaude agora fazendo uma oração Um para a gente. aplauso. Obrigado. Tirou a mãozinha? Muito bom. Então vamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos mais uma vez ao alto, buscar a sintonia com nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de estudo, que nos proporciona tantas reflexões no sentido de aprimorarmos um pouco mais os nossos conhecimentos e para que possamos avançar um pouquinho mais na nossa escala evolutiva. Nós te agradecemos, Jesus, e te pedimos, esteja conosco nesta noite que se inicia e que possamos, através destes conhecimentos que vamos pouco a pouco adquirindo, auxiliar também aqueles que caminham ao nosso lado, encarnados e desencarnados, para que possamos todos ir em busca da tua benfazeja luz. E assim, mais uma vez, com os corações agradecidos, nós te pedimos licença para encerrar o estudo desta tarde, desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.